Senhores, bora aí para uma questão de magnetismo. Olha só, uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos, F1 e F2, percorridos por correntes de mesma intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e a atravessam. Quando a bússola é colocada em P, sua agulha aponta na direção indicada. Em seguida, a bússola é colocada na posição 1, depois na posição 2, ambas equidistantes dos fios. Nessas condições, a agulha da bússola indicará respectivamente as direções. Bom, vamos lá. Perceba que aqui no ponto P, a agulha, o norte dela, aponta para baixo, né? Então, nós temos o alinhamento, a direção e o sentido que está representado o campo magnético resultante. Resultante porque tem o campo magnético gerado pelo fio 1 e o campo magnético gerado pela corrente no fio 2. Correntes essas que nós não sabemos se estão entrando no plano do papel, saindo no plano do papel, certo ou não? E é isso que a gente vai identificar agora. Esse vetor vermelho que eu desenhei para vocês é o campo magnético resultante no ponto P. Para esse campo magnético ser o campo magnético resultante, e lembrando que no ponto P, o campo gerado pelo fio 1 tem que ser tangente naquele ponto. E o campo magnético gerado pelo fio 2 tem que ser tangente também ao ponto P, né? Porque eles são sempre tangentes às linhas de indução magnética ali para nós. Dessa forma, a gente consegue descobrir pelas linhas, pela regra do paralelogramo, lembra a regra do paralelogramo de vetores? Linhas paralelas, né? Então, se eu desenhar uma linha paralela ao vetor azul e uma outra linha paralela ao vetor verde, eu consigo determinar aqui, ó, qual era a direção, o sentido e principalmente, né, o tamanho do vetor campo magnético gerado pelo fio 2, certo ou não? Tangente à curva dele. Então, aqui, ó, nós temos o campo magnético gerado pelo fio 2. E eu também consigo determinar a direção, o sentido e o tamanho do vetor campo magnético gerado pelo fio 1. Então, percebam que agora nós sabemos que esse fio 1, ele gera um campo aqui, ó, girando, olha lá, o sentido, a direção e sentido da hora que passa pelo ponto P, o B2, realizado pelo fio 2, girando no sentido anti-horário para nós. Enquanto que o fio 1 gera um campo magnético, lá naquela linha de indução magnética, ó, passando nessa direção e sentido, que é o B1, né? Portanto, o fio 1 gera um campo magnético girando no sentido horário para nós. Se nós trouxermos a regra da mão direita aqui para nós, percebo que para gerar no sentido, girar, né, no sentido anti-horário, ó, para esse campo magnético girar no sentido anti-horário, a corrente no fio 2, ó o dedão apontando para você aí, ó, a corrente no fio 2 está saindo. Então aqui a gente percebe que a corrente elétrica aqui no fio 2, ela está saindo do plano, apontando para você aí que está olhando para a telinha, certo? Em contrapartida, se nós observarmos o campo magnético gerado pelo fio 1, olhando aqui para a regra da mão direita também, percebam que o campo magnético lá, ó, ele está girando nesse sentido, né, ó. Ó, os 4 dedos ali, ó, girando, apontando para baixo, tá vendo? Ó, passando, apontando para baixo aqui. Isso significa que para gerar dessa forma, no sentido horário, é porque o dedão, ó, tá apontando para dentro do plano aí do papel ou do plano da tela para nós. Então a gente consegue enxergar que o campo, que a corrente elétrica, né? O campo magnético, eu falei o campo magnético apontando para dentro, não, né? A corrente elétrica apontando para dentro. Então a gente percebe que a corrente elétrica gerada pelo fio 1, essa corrente elétrica está entrando na telinha. Então, aqui, ó, o campo magnético girando, a corrente entrando no plano da tela ou no plano do papel. Bom, então esse campo magnético no ponto P, senhores, ele deu para nós a ideia para a gente conseguir encontrar aí a corrente, o sentido das correntes, tanto no fio 1 como no fio 2. Agora eu vou apagar tudo isso, porque agora nós vamos analisar o que esses fios conseguem fazer lá no ponto 1 e lá no ponto 2. Então, olha que bacana. Se a gente imaginar linhas passando tanto pelo ponto 1 como pelo ponto 2, né? As linhas do campo magnético gerado pelo fio 2 no ponto 1, ó, estariam passando mais ou menos desse jeito, acompanhando a curvatura das outras linhas. E a gerada pelo fio 1
estaria aqui acompanhando essa curvatura. Pela regra da mão direita, olha lá no fio 1, a corrente entrando gera um campo magnético, ó, lá no ponto 1, apontando tangente àquela linha preta pontilhada, apontando meio que para baixo, para a direita, né? Então, aqui, ó, nós temos o campo magnético apontando mais ou menos nessa direção e sentido, ó. Esse é o campo magnético gerado pelo fio 1, certo? E também pela regra da mão direita, que no caso tem uma corrente que está saindo, eu vou aumentar um pouquinho a mãozinha agora, ó, saindo, a gente percebe que o campo magnético que ela gera naquele ponto, ó, a corrente saindo, o dedão apontando para você, os 4 dedos, ó, apontam lá no ponto 1, tangente à curva, né? Apontando para baixo, certo? Então, o vetor campo magnético gerado pelo fio 2, nessa parte 1, a gente vai chamar de campo magnético B2. Aqui é fácil a gente achar a resultante desses dois vetores. A gente percebe que pela regra do paralelogramo, que ficou bem ruim a minha regra do paralelogramo, né? Vamos desenhar melhorzinho aqui, ó. Linhas paralelas. A gente percebe que a resultante aqui, ela é vertical e para baixo. Portanto, este é o campo magnético resultante lá no ponto 1. Se a gente colocasse a nossa agulha aqui, meninos, a agulha, ela sempre tem a parte vermelha apontando para o mesmo lado da seta do campo resultante, né? Então, a agulha ficaria nessa posição aqui, ó, vertical, com a parte vermelha apontando para baixo. Portanto, nós ficaríamos entre a alternativa A e a alternativa B para nós aqui, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa no ponto 2. Então, olha lá, vamos enxergar as linhas de indução, aquelas curvinhas, ó. As linhas de indução estariam aqui, ó, acompanhando a curvatura relacionada ao fio 1 e também relacionado ao fio 2 aqui para nós. Se a gente trouxer o campo magnético, a regra da mão direita, ó, a corrente está entrando e, portanto, o fio 1, o campo magnético que ele gera, ó, olha os 4 dedos apontando aí, ó, tangente àquela linha, apontando aqui para a esquerda, né? Então, eu vou tirar nossa mãozinha daqui. A gente percebe que o campo magnético gerado pelo fio 1 agora, ó, ele está aqui, tangente à curva, apontando para a esquerda. E a outra mãozinha, que é a corrente saindo, a gente percebe que os 4 dedos passam lá naquele ponto, ó, apontando para baixo e para a direita. Portanto, aqui nós vamos ter o campo magnético gerado pelo fio 1, tangente à nossa curva, né? E aqui nós temos o campo magnético gerado pelo fio 2. Peão, por que você desenha sempre na mesma intensidade? Porque aqui ele garantiu para nós que tanto o ponto 1 como o ponto 2 são equidistantes aos nossos fios. E isso faz com que o campo magnético gerado por eles seja de mesma intensidade, né? Já que todas as outras grandezas são constantes. Portanto, o campo resultante do B1 e do B2 agora no ponto 2 também é vertical para baixo. Esse é o campo resultante. Se a gente fosse colocar a nossa bússola aí, ela ia ter a parte vermelha concordando com a seta do nosso campo magnético. E aí essa parte vermelha aqui aponta para baixo, o que garante para nós como correta a nossa alternativa A aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.